Bora. Tá legal os microfones? Tá. Tranquilo, né? Então vamos lá. Boa noite, mais uma segunda-feira, 19h30. Eu sou Izzy Patrícia e estamos aqui em mais um Pode Escutar, Pode Falar, trazendo os assuntos mais relevantes e que você, inclusive, tem me pedido. Esse daqui eu prometi, porque já tinha tempos que tinham me pedido. A gente já trouxe sobre alergias alimentares, mas hoje a gente vai falar sobre alergias em geral nas nossas crianças. Aquela que deixa a gente ó, com o cabelinho em pé e dúvida e manda mensagem para pediatra. E hoje eu trouxe uma maravilhosa, doutora Natália Barroso. Muitíssimo obrigada por dividir essa pauta que é do teu dia a dia, da tua expertise. Trabalhas muito bem o Instagram nisso também, eu amei. E aí, por isso que eu falei assim, eu preciso chamar a doutora Natália para falar aqui comigo desse assunto que estão me pedindo já faz tempo. Obrigada, doutora. Imagina, Isa, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço o convite, né? Eu acho realmente que as alergias vêm crescendo e o interesse, né, nessas patologias é muito grande, né? Então, o Instagram tá aí e agora o teu podcast também para nos orientar e tirar as principais dúvidas e estou aqui à disposição para isso. Maravilhoso, doutora. Esse é o nosso principal objetivo. Porque, assim, a gente tem muita dúvida nessa área. Eu, enquanto mãe, e eu sei que as outras mamães, que a maioria, os papais, titios, titias, quem tem criança em casa, tem dúvida em relação a isso. E eu duvido alguém não ter passado por isso. Ou seja, alergia de pele, ou alergia alimentar, ou alergias respiratórias, que eu não sei mais. Até comentei contigo antes da gente começar que eu não sei se a Maria Júlia tem alergia ou se ela tá gripada o tempo inteiro. Né? A dúvida de todas as casas. Exatamente, mas ano, esse nariz, doutora Natália, ele não para de correr. Tem criança assim na sua casa também? Tem? Não, gente, então vem com a gente aqui hoje à noite, porque o bate-papo tá recheado. Eu fiz tantas perguntas para fazer aqui para ela, eu acho que eu me empolguei aqui com esse assunto, porque, gente, dúvida de mãe, real, né? Mas vamos lá. Mas, ó, eu preciso apresentar a minha convidada para vocês, né? Doutora Natália Barroso, ela é médica alergista e imunologista titular pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Muito bom. Pediatra titular pela Sociedade Brasileira de Pediatria e mestre em ensino em saúde pela UEPA também. Maravilhoso, né, gente? E ela também é mamãe da Clarinha. 8 aninhos da Clara, tá né? Com 8 anos, o amor da minha vida. Bom. Doutora, fala um pouquinho da tua trajetória. Sempre quis ser médica, pediatra, o que te levou para a área da alergia, da imunologia? Sabe que na infância não, eu queria ser médica, mas era de animais, né? Então eu queria ser veterinária. Eu também já quis um dia. E aí, após crescer, ficou médica na cabeça, médica, não tinha ninguém na família. Fui a aventureira de casa, Legal. Pai bancário, mãe professora, e na época me aventurei na medicina. Quando eu entrei, já tinha a ideia da pediatria, então isso sempre foi uma paixão, assim, as crianças, sempre fui aquela que queria estar junto das crianças, então já fui para esse caminho. No final, eu quis mudar para otorrino, mas a pediatria me pegou. Olha, daqui já ali pensou no Fiquei otorrino ali ainda. otorrino, pediatria, não, vai pediatria mesmo. E aí fiz pediatria, e durante a residência que eu fiz na Santa Casa de São Paulo, de pediatria, gostei muito do ambulatório de alergia imuno, no caso, e me via naquele dia a dia, né? Eu brinco que a alergia é como se fosse um trabalhinho de detetive, que a gente tem que estar ali investigando a história, investigando até conseguir chegar num diagnóstico e aí conseguir dar esse acompanhamento. Então, depois disso, eu fiz a alergia na Unifesp, na Escola Paulista, lá de São Paulo, e depois voltei para Belém, né? Aí ainda saí de novo de Belém, meu marido foi fazer especialidade fora, lá eu tive em Ribeirão Preto a Clarinha, e voltei para Belém com ela já com um aninho. Ribeirão Pretana, olha paulista. Só, paulista. Que legal, e que sorte a nossa de ter vocês aqui de volta, né? Porque a gente precisa realmente de profissionais especialistas, capacitados, né? Que tragam toda essa expertise para nossa cidade, porque eu não sei se o clima favorece ou não, mas tem aumentado muito, né? Acho que é um conjunto, né? São hábitos de vida que vem mudando ao longo dos anos, mudança de via de parto, uso excessivo de antibióticos, alimentação cada vez com mais industrializados. É verdade. É uma soma de coisas, né, que vem levando a esse aumento gradual.
Com certeza, e é o que a gente quer entender mais hoje à noite, né, pessoal? Então, ó, você que nos acompanha, que tá sempre junto, eu adoro receber a mensagem de vocês, as indicações, sugestões, indiquem também profissionais, viu, pra gente, os assuntos que vocês querem ver, e se já tem algum profissional, né, que você já conhece, que você gosta do trabalho, indica pra gente também. Eu sempre peço indicação, assim como a doutora Natália, reconhecida por vários, e me indicaram, e aí eu falei assim, não, vou chamar com esse currículo brilhante, a expertise dela, né, para a gente falar hoje à noite sobre essa pauta tão importante para nós, mamães, e para as nossas crianças também. Mas, ó, antes disso, você já está inscrito no canal? Hein? O Pode Escutar, pode falar que é você. Se inscreva, aperte nesse botão vermelhinho aí, escrito inscreva-se aqui, então inscreva-se, porque nós queremos, para não perder nada, ativa o sininho também, logo, para não perder, porque toda segunda-feira é o nosso compromisso, hein, gente? Toda segunda-feira, às 19h30, vai ter um episódio novo, com pautas extremamente relevantes para nós, mamães, para titios, titias, para quem tem criança em casa, porque eu sempre falo, doutora Natália, que o conhecimento é a nossa arma mais poderosa, né? Então, assim, a gente saber agir em várias situações diferentes, porque criança é uma caixinha de surpresa, é esse quebra-cabeça aí. E a gente começar a entender que momento procurar ajuda, o que aquilo dali pode ser, qual especialista procurar, porque a gente ainda tem isso, né? Então, acaba indo num clínico geral, né, para entender primeiro, mas esse tempo pode ser minimizado, né? Se eu sei a quem procurar, para onde ir, quem buscar ajuda e no momento certo de buscar essa ajuda, né? A gente reconhecer sinais e sintomas do nosso filho é a nossa arma mais poderosa. Então, esse é o nosso intuito aqui no Pode Escutar, Pode Falar. E é por isso que eu preciso também agradecer quem acredita também, né, nesse nosso projeto, quem nos incentiva, nos impulsiona, que está sempre conosco. Então, quero agradecer a Clínica Audionorte Saúde. Olá, tantas especialidades hoje nós temos lá, otorrinolaringologia, diagnóstico audiológico, criança e adulto. Titia Is, que atende as crianças lá, amo também. É engraçado que eu sempre falei que eu adorava atender idoso, ainda adoro, tá, gente? Ainda gosto. Mas depois que eu fui mãe, muda aqui uma chavinha. É verdade. Que a minha atenção foi diferente. É verdade. E a gente começa a entender também, não só as crianças, o desenvolvimento dela, mas as mães. Exato. Não é? Eu digo que a maternidade melhorou muito a minha forma de exercer a pediatria, sabe? Perfeito. Você começa a entender os questionamentos, as dúvidas, a preocupação que muitas vezes antes podia parecer excessiva, nossa, que bobagem. E aí quando você tá ali na pele, eu vim logo sofrendo com a amamentação, a pediatra que sabia a literatura toda, né, da teoria. Exatamente. E aí chega e leva aquele baile, aquela rasteira da amamentação. Liga pro pediatra. Né? Cadê a pediatra? Nessa hora você é mãe, né? Lógico. Então você precisa. A pediatra da minha filha falava muito isso pra mim lá. Ela, você é mãe agora, você não é a pediatra dela, então o resto deixa comigo, né? Muda, né? E às vezes até as perguntas que a gente acha bobagens, eu tinha as mesmas dúvidas, mesmo aí, sabendo. Perguntava, exatamente. Exatamente. Eu também. Eu passei a atender as crianças lá na Audionorte, no diagnóstico audiológico, e a me especializar nisso também, porque o diagnóstico audiológico infantil, ele é completamente diferente também do atendimento adulto. Do adulto é muito mais fácil. Vamos falar do nosso principal exame, que é a audiometria. Quando você ouvir um apito, você levanta a mão ou aperta esse botão aqui para mim. Fala isso pra uma criança de 1 ano de idade, de 2. Como que você faz um diagnóstico preciso? Então, a gente precisa estudar dentro da pediatria esse atendimento. Então, lá na Clínica Audionorte, nós temos várias capacitações e vários equipamentos que nos ajudam a chegar nesse diagnóstico mais preciso, né, de como é que está o desenvolvimento auditivo dos nossos filhos, dos nossos bebês, né? Então, Clínica Audionorte, muito obrigada. Lá tem nutricionista também, adulto e infantil. Estamos atendendo CACI e Unimed e Intermédica também, viu? Então, vem para a Audionorte que estamos te esperando lá com todo amor e carinho para te atender. Clínica Poligastro Saúde, o carro-chefe é a endoscopia, a colonoscopia, mas a gente sabe que está uma clínica gigantesca hoje, com várias especialidades, inclusive tem gastropediatra lá também, viu? Tem tomografia computadorizada e o mais importante é que a segurança não deixa faltar, porque tem sempre um anestesista de plantão para atender nesses procedimentos que necessitam, né, da anestesia lá junto também.
Então, uma equipe hoje, agendamento rápido, né? A clínica fica na Almirante Barroso, muito fácil também, tem estacionamento. A clínica está extremamente confortável, gente, brilhante. Parabéns por esse trabalho diferenciado de vocês e pela essa equipe, né? Que hoje está gigante para atender não só criança, quanto os adultos também. Lenoca Confeitaria, olha só, Lenoca, eu falo que sempre deixa nossas noites de gravação mais doces, porque ó, sempre tem Lenoca aqui pra gente fazer uma degustação depois. Essa já é sua, doutora, pra você levar pra casa. Lenoca, obrigada. Olha, tá com uma carinha excelente. Maravilhosa. Com certeza, E mais você tarde. sabe também que ela tem feito todos os meus aniversários lá de casa, né? Os das crianças também. Inclusive, ela, não sei se ela vai, né, vai me querer depois puxar minha orelha, mas, gente, ela que faz a decoração, tá? Ó, já entreguei aqui. Pode pedir também. Lenoca, eu quero o bolo, os docinhos, os salgados. E eu quero aquela decoração também. Lenoca, se prepare que eu vou lhe mandar mensagem. É isso, ela faz tudo, ela é um combo. Então, eu falei, amor, então venha, traz aqui. Ela tem já o arco, ela tem um negocinho lá, ela faz uma decoração, ó, intimista, linda, 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 no tema que a gente quer. Maravilhoso. Lenoca, beijo, obrigada. E Festa Escova, né? Eu falo que o nosso tempo vale muito e eu adoro o slogan deles, que é você é linda todo dia. Se eu pudesse, eu estaria todo dia me arrumando lá na Festa Escova. Maravilhoso. Lá você não espera. Eu falei que sábado eu fui lá, tava lotado. Eu falei, gente, hoje eu acho que eu vou esperar. Não esperei. Não espera, né? Não espera. Atendimento é rápido. Faz concomitante. Eu amo isso, porque eles estão fazendo a maquiagem, tá fazendo a maquiagem aqui, tá fazendo o cabelo, a gente não se atrasa. Maravilhoso. Feste, obrigada. Obrigada por esse atendimento tão rápido, exclusivo e que deixa realmente o nosso tempo valer muito. Obrigada. Vamos lá, doutora! Tô ansiosíssima aqui, ansiosíssima para te fazer essas milhares de perguntas aqui. Mas vamos começar sobre as alergias alimentares. Ok. Né? O bom é que na semana passada a gente falou sobre seletividade alimentar. Sim. Né? Então, assim, a gente falou bastante com uma terapeuta ocupacional, também Natália, maravilhosa. E aí eu acho que vai ser muito legal a gente começar por esse tema também das alergias alimentares. E a minha primeira pergunta para ti, doutora, é quais são as alergias alimentares mais comuns em crianças? Bom, Izzy, falando diretamente de criança, né, as mais comuns são aquelas que acontecem logo nos primeiros anos de vida, que é a alergia à proteína do leite de vaca, a alergia ao ovo, ao trigo e à soja. Praticamente essas somam 90% dos casos das alergias alimentares na infância. Temos hoje tendo um aumento gradual das alergias a oleaginosas, né? Então, as castanhas, nozes, amêndoas e alergia a amendoim também. Frutos do mar já é mais comum na idade adulta, já é mais frequente na idade adulta do que na infância, mas também pode acontecer, né? Então, hoje em dia também vemos assistindo um aumento de alergia para alimentos que eram muito comuns na nossa rotina, como, por exemplo, a banana, né? Então, hoje já tem tantos estudos de alergia à banana na prática clínica do consultório, já pegando bebezinhos que na introdução alimentar ali com 6 meses, quando vai provar a banana que você acha que não vai dar nada, aquela coisa tranquila, não é? E aí, considerada mais segura, aí a gente está tendo um aumento de novos alérgenos, como banana, mandioca, alguns alimentos específicos. Olha só, interessantíssimo. Se eu tivesse falado antes, eu teria me preocupado na introdução alimentar. Mas lá em casa, banana não pode faltar. E as crianças comem todos os dias. Olha só que interessante essa fala. Então, cuidado, né? E depois de introduzir a banana, observar, né? Então, todo alimento novo que for dar para o filho, sempre observar muito seu filho, como ele se comporta ali no pós, né? E estar alerta para qualquer reação, né? Ter sempre alguém de confiança, pediatra ou especialista, para fazer esse acompanhamento específico. Sim. O mais comum que talvez a maioria conheça é realmente da proteína do leite. A proteína do leite de vaca, ela é muito comum, né? A
lactose, a intolerância nos primeiros anos de vida, ela já não é tão comum. Ela é mais comum ser na idade adulta, ali após anos fazendo a ingestão. Um belo dia você esgota seu estoque e começa a não conseguir digerir adequadamente aquele açúcar. Já a alergia à proteína do leite de vaca, né? A gente tem dois principais tipos, que é a alergia IgE mediada e não IgE mediada. O que difere são basicamente os mecanismos imunológicos envolvidos e os sintomas. Que na não IgE mediada é mais sintomas gastrointestinal. Então, no bebê pequeno, ela acaba sendo muito mais comum do que a alergia que a gente conhece como aquela que pode dar o edema de glote, aquela que pode fechar o pulmão, broncoespasmo, né? Essa já, ela não é tão comum quanto a colite alérgica, que a gente chama, que é pela proteína do leite de vaca, que a gente pode ter o bebê que tem muitas cólicas naquele início de vida, que você não sabe se é fisiológica, se é patológica, choro excessivo, sangue vivo nas fezes, né? E aqui pontuando que a gente não tá falando de exame de sangue oculto, a gente tá falando da mãe ver na fralda do bebê, né? Aquele sangue vivo. A gente pode ter também refluxo persistente, patológico, que não melhora, apesar de fazer tratamento, orientações posturais e tudo, pode ser uma PLV, né? E as diarreias, aquele bebê que aquelas fezes explosivas, que sempre sai com muito muco e pode ter o sangue, assadura perianal ali na região do bumbum persistente, né? Aquela assadura que você já fez todos os cuidados que a pediatra orientou, que você já está tratando e não melhora, né? Então, são sinais ali nos primeiros aninhos de vida que a gente precisa ficar atento, que pode ser uma alergia à proteína do leite de vaca. Perfeito. A Maju teve com 4 meses a diarreia persistente e tinha aquela gosminha nas fezes. Parece um catarrinho, né? Catarrinho, exatamente. O sangue eu não vi, mas deu no exame de fezes oculto, né? Deu, e quando a gente mudou o leite para um delicioso. Aquele de tratamento. Nossa senhora, fui inventar de provar aquele leite. Gente, eu sempre falo para as mães, não provem, por favor, não porque prove, você não vai querer dar pro seu filho. Foi essa a minha sensação. E quem é alérgico, a gente sempre fala isso, quem é alérgico vai tomar. Ele aceita, pode demorar um pouquinho, mas ele aceita por quê? Porque ele vai receber um leite que não vai causar mal, e ele vai se sentir bem com aquilo, vai conseguir se alimentar, e ele vai aceitar. A assadura veio... Agora, a gente que já tem um paladar adaptado pro doce, salgado, querer tomar essa fórmula não vai dar certo. É verdade. E depois de 3 meses, a gente tentou reintroduzir aos poucos e deu certo, graças a Deus. Ai, que bom. Normalmente eu digo que essa alergia, se for para escolher, é a melhor, né? Porque ela tende a evoluir para tolerância. Então, a PLV, a alergia ao ovo nos primeiros anos de vida, dependendo do tipo de alergia que você tem, a maioria cura nos primeiros 2 aninhos de vida. Espontaneamente, independente do que eu faça, se eu vou dar o leite, se eu não dou o leite, se eu faço dieta de restrição materna para mãe que amamenta, se eu não faço, a tendência é evoluir para cura, porque é mais por um processo de maturidade ainda do trato gastrointestinal e lidar com a digestão e o reconhecimento dessas proteínas. E após o amadurecimento do sistema imune, esse sistema imune ele consegue se regular e já não reagir frente a alimentos considerados comuns para aquele bebê. Entendi. E falando dos outros alimentos que você citou, por exemplo, a banana ou as castanhas. Nessas são mais comuns os sintomas IgE mediados, né? Então a gente pode ter desde aquelas lesõezinhas de pele que coçam, que parecem várias picadinhas de inseto e que na verdade é uma urticária, né? E que ela tem essa característica de aparece num lugar, some, daqui a pouco aparece em outro. E a mãe fica, nossa, mas tantas picadas de inseto, né? Aquele inchaço que pode acontecer em mucosas, como lábios, olhos, língua, orelhas, dedo de mãos e às vezes até gastrointestinal, dando dor abdominal e cólica. E pode passar por sintomas nasais, como a rinite, mas é aquela rinite imediata em ingestão, né? Então, aquela criança que estava ótima, aí comeu aqui a castanha, minutinhos, no máximo até 2 horas depois, manifesta aqueles sintomas exuberantes de muita coceira, obstrução nasal, espirros, coriza.
Pode evoluir também com sintomas respiratórios, como tosse, chiado no peito, que parece uma asma, que a gente chama de sibilos, né? Cansaço, falta de ar, o bebê puxando a respiração, aquela respiração mais ofegante, né? ficando cansado. Isso pode ser um sintoma também, além dos sintomas gastrointestinais imediatos, como, por exemplo, vômitos imediatos à ingestão. Então, o bebê come, teu organismo entende aquilo como um agressor e você tenta, como forma de defesa, pôr para fora na forma do vômito. Mas quando esses vômitos você já colocou e ele persiste, pode ser uma alergia IgE mediada, né? Além da diarreia, que pode vir também como dor abdominal, gases, assim como na não IgE mediada, a gente pode ter na IgE mediada também. E é mais comum esses outros alimentos, essa imediata, que é aquela que acontece nos primeiros minutinhos, às vezes a criança ainda está comendo, no máximo até 2 horas após. Então, quando a mãe vem, ai, doutora, comeu ontem o ovo e hoje ele começou a vomitar. Não é do ovo, né? 24 horas depois, normalmente as alergias, elas tendem a ser as IgEs mediadas bem imediatas mesmo. E aí a gente consegue fazer essa correlação clínica. Uma associação mais rápida, né? Ele acabou de comer castanha e ficou dessa forma, né? Já da pele ver, às vezes o ovo, a gente pode ter reações mais tardias, que a inflamação demora para acontecer. Então, vai acontecendo gradualmente, pode acontecer até 72 horas após. Então, muitas vezes você não faz a associação com aquele alimento que foi ingerido. E aí é mais difícil, por isso que eu falo do trabalhinho de detetive. E também porque a gente tem muito a achar, uma tendência a achar, de que as alergias são imediatas sempre. Exatamente, né? A não IgE mediada não se falava muito antigamente. E aí a gente vê que há anos ela vem, parece que numa crescente. No consultório eu vejo cada vez mais bebês manifestando até a sensibilização via leite materno. Então, bebês que nunca receberam a proteína do leite de vaca, de fato, alimentos ou fórmula infantil, são amamentados exclusivamente no leite materno e mesmo assim podem apresentar a sensibilização pela alimentação da mãe. Né? Então, a recomendação que a gente dá é, na verdade, durante o período gestacional, ali no pré-natal, tentar não fazer nenhuma dieta de restrição, de fato, sem que tenha necessidade. Isso ajuda a prevenir alergias futuras, porque o bebê já vai tendo aquele contato indireto com a proteína desde o intraútero, né? Que perfeita essa fala. Importantíssimo, né, gente? Às vezes a gente quer retirar algumas coisas, quer fazer uma dieta, quer mudar, né, a alimentação. E, na verdade, quanto mais diversificarmos a nossa alimentação durante a gestação, melhor, então. Perfeito. A diversificação alimentar, ela ajuda nessa prevenção das alergias alimentares futuras, né? Então, já tem vários estudos mostrando que a gente sempre falou daqueles 1000 dias, né? Desde a gestação da alimentação, mas também essa diversidade é importante. Então, nada de ficar retirando glúten, leite, sem uma indicação médica, né? Sem uma indicação nutricional para isso. Então, desde que você não tenha problemas com a ingestão desses alimentos, não restrinja, porque não vai fazer mal para o teu bebê. Tem muita gente que fala, eu não como porque eu tenho medo que meu bebê vá ter reação. Meu marido é alérgico a camarão, então eu não como camarão porque eu tenho medo do meu bebê ter alergia. Sim. Na verdade, é o caminho contrário. E o ideal é que mantenha uma certa regularidade na ingestão desses nutrientes também. Porque se eu tenho um contato lá na intraútero do camarão e depois esse bebê só vai ter de novo com 3 anos de idade, isso pode ser um fator decisivo também para manifestar. Então, quanto maior a diversidade e maior a frequência, mais o teu sistema imune vai reconhecer aquele alimento como um ok. Eu já te conheço, eu não preciso reagir contra você porque você não é um invasor. Então, é importante essa diversidade. Eu estava lendo também até no teu Instagram e vendo isso, que a microbiota intestinal precisa estar, né, com as bactérias ali para reconhecer tudo isso, né? Perfeito. E aí vem aquilo que a gente conversou sobre as causas da alergia alimentar hoje em dia, né? Essa microbiota, ela é formada a partir de diversos mecanismos, desde a alimentação da mãe no pré-natal, as suplementações que fez, a via de parto escolhida,
vida, então a via de parto vaginal, né, que é o parto normal, a gente tem uma melhor colonização de bactérias saudáveis no intestino, enquanto que na cesárea, por ser um ambiente extremamente limpo, por se tratar de uma cirurgia e precisar ser estéril, isso pode alterar a microbiota gastrointestinal, assim como o aleitamento materno, né, e a fórmula, que você também tem via leite materno, prebióticos, que são fatores que vão estimular a formação de bactérias saudáveis no intestino, e também fatores probióticos, as próprias bactérias ali em contato com a pele da mãe, né? Então, tudo isso vai favorecendo e vai formando uma microbiota mais saudável ou não. Então, aqueles bebês que começam desde o início com uso excessivo de antibiótico, você vê que vai cada 2 meses na emergência é um antibiótico diferente. Os antibióticos matam a nossa flora saudável também, né? Então, tudo isso ao longo da vida pode te predispor a ter uma alergia se você tem uma genética para isso, para manifestar, né? Então, o microbioma, ele vem sendo cada vez mais falado, e aí ele vem sendo cada vez mais estudado para a gente ver se há formas de a suplementação conseguir também fazer o seu papel na prevenção ou até no tratamento das doenças alérgicas. Não, e é maravilhoso a gente entender mais sobre isso mesmo, importantíssima a tua fala. E tem até uma série, né, no Netflix, sobre microbiota intestinal. Eu assisti, gente, é muito legal. Muito legal mesmo. É importante a gente entender isso, né? Esse assunto da nossa alimentação, do que coloniza, né? Quais são as bactérias que colonizam o nosso intestino, porque a gente vai se auto-entender também e entender também a importância de diversificar e de ter cuidado com a nossa alimentação também. Perfeito. Importantíssimo. E uma pergunta, assim, de mãe, mesmo leiga, me veio aqui no pensamento, porque também existe hoje mães que iniciam muito cedo a introdução alimentar. Existe uma correlação de aumento da tendência a alergias? Porque começou, por exemplo, tem mães que começam com 4 meses a introdução alimentar. Existe, né? Até ano passado eu fazia parte do Comitê de Alergia Alimentar da ASBAI Nacional. E a gente fez um levantamento para fazer um estudo de estudos que mostrem, né, o que a gente pode fazer em termos de prevenção na introdução alimentar daquela criança. Então, como que deveria ser feita essa introdução? E aí, quando a gente mostra os estudos dos Estados Unidos, a Europa, todos os países, né? Alguns países mais desenvolvidos, eles têm uma tendência de o neném começar com 4 meses de vida, mas a maioria a partir dos 6 meses, né? E a gente reconheceu o que chamamos de janela imunológica, que é o período que o organismo do bebê está preparado para receber alimentos novos e fazer o que a gente chama de regulação, que é você reconhecer, vai ter o reconhecimento do teu sistema imune, tudo que você entra em contato, na verdade, você tem um reconhecimento do teu sistema imune imediato, e aí você vai ter uma resposta a esse alimento ou não, que aí isso vai ser a regulação, né? Então, a gente fala que nessa fase dos 6 meses do bebê até 1 aninho de vida, seria a fase considerada ideal para receber a maior parte dos alimentos. Se feita uma alimentação muito precoce num paciente e num trato gastrointestinal que não está preparado para receber, que está ainda imaturo, a gente vai ter um reconhecimento, uma sensibilização e podemos ter uma evolução para uma alergia alimentar. Então, o ideal realmente é esperar a fase de 6 meses até 1 aninho de vida, que é a fase que a gente tem uma maior receptividade do nosso sistema imune para esses novos alérgenos, né? E muitas mães têm medo de fazer a introdução de oleaginosas nessa fase, de amendoim, que é uma leguminosa, de frutos do mar, né? Acreditando que pode, nesse momento, é muito pequeno, eu vou esperar crescer para oferecer. Mas, na verdade, quando dada nessa janela imunológica, entre 6 meses a 1 aninho, a gente sabe que consegue fazer a prevenção, diminui a chance dele ter alergia no futuro. Já se a recomendação é como era antigamente, de dar tardiamente, após 2, 3 anos, como eu aprendi na faculdade, por exemplo, né, foram vistos nos estudos que essas crianças, elas tiveram maior predisposição na vida adulta. Então, eu falo que assim, não é pro agora,
sabe? Mas é preparar esse bebê para o futuro, para uma vida saudável Eu mesmo. acho que eu dei para os meus com 1 aninho. Maravilha. Com 1 aninho de idade, eles comeram frutos do mar. E aí depois, eu acho que quase 2 anos, castanhas, porque aí eu já fui um pouquinho mais aí rigorosa nisso. Mas aí eles provaram e a gente ficou assim, né? Claro, Assim, todo mundo com medo com antialérgico do lado. Antialérgico ali, bora ver. Mas graças a Deus, não sei, né, se manifesta de repente de uma forma talvez mais leve. A Maria Júlia, às vezes, eu acho que quando ela exagera um pouquinho no chocolate, o nariz vai escorrer mais, o nariz, sabe? Porque eu acho que ainda tem ali, né, alguns resquícios da questão alimentar que ela teve, não sei. Tu sabes que isso é uma, como é que a gente fala? É uma polêmica, né, que existe. Porque muita gente fala, leite, chocolate, aumenta muco, aumenta a inflamação. E assim, a gente não tem estudos de fato bons que comprovem essa associação, né? O que tem de estudos é mostrando que a percepção do muco muda, porque o alimento, ele deixa a boca um pouquinho mais seca, o leite, por exemplo, ele deixa o muco, parece, não tem aquela sensação que a saliva fica grossa? Sim. Então, essa sensação da boca mais seca, que o chocolate também deixa, pode ter associação com a percepção do aumento de muco. Mas, na verdade, isso não conseguiu ser comprovado, né? E a alergia, ela não é muito assim pelo excesso, né? Quem tem alergia, um pouquinho já vai. Pode já fazer uma edema de glote. Então, a quantidade, ela não vai ditar a tua reação, se ela vai ser leve ou grave. Então, por isso que a gente bate muito na tecla de não fica testando. Se teu filho, teu sobrinho, né, um neto, tem um diagnóstico, não vá ficar testando, porque pode ser uma reação grave que você não dê conta de tratar. Então, é importante ter esse acompanhamento específico, porque pequenas quantidades podem fazer resultados bem ruins para essa criança. Maravilhoso, né, gente? Muito bom. E em relação às outras alergias agora, vamos entrar nas alergias respiratórias, doutora Natália. Né, que é outra maior dúvida que nós temos também, é sobre essas alergias respiratórias. Eu comentei contigo, eu não sei se é o nosso clima que favorece, né, mas, e também da gente entender se aquilo é um resfriado, se aquilo é alergia, uma rinite alérgica, porque eu falo que, gente, o normal é a Maria Júlia estar com o nariz correndo, né, então a gente, bora entender um pouquinho mais sobre isso, né. Quais são os sintomas, doutora Natália, mais comuns de alergias respiratórias em crianças? Então, das alergias respiratórias, as mais comuns, as patologias em si, são a rinite alérgica, que aí eu tenho como principais sintomas o nariz entupido, que é a obstrução nasal, aquela sensação congestão, né? Posso ter as crises de espirro, então aquela criança que acorda e dá uns 5, 10 espirros assim seguidos. Isso é o João, gente. Teu filho? Quantos anos? Ele tem 6. 6 anos. Pode ser o João. Mas ele sai da cama dele, vai pro meu quarto e ele já chega lá assim, olha, coçando já o nariz, dá fungando. vários espirros e às vezes vem assim bastante secreção. E você vê que é uma secreção hialina, normalmente aquela secreção hialina é aquela transparente, né, que não tem cor, normalmente não tem cheiro. Isso normalmente são sintomas da rinite alérgica. E aí você vê que essa criança ela pode ter vários gatilhos: poeira, cheiros fortes, mofo, né, contato com temperaturas diferentes. Então acabou de acordar, pisou no chão frio, tomou um banho gelado, entrou no ar-condicionado. Ou saiu do ar-condicionado. Ou saiu do ar-condicionado na escola para o sol do meio-dia aqui em Belém. E aí o nariz começa a escorrer ou começa a espirrar, né? Então a gente pode ter alguns gatilhos na rinite alérgica. Ela é bem comum, né? A criança pode ter associado aí quadros que evoluem para sinusite, e isso pode infectar, e aí começar a dar algumas consequências dessa patologia que é crônica, né? Somado a isso, a conjuntivite alérgica pode vir associada, então aquela coceirinha no olho, aquele olho que acorda vermelho, inchadinho, isso pode ser uma alergia também, que normalmente elas vêm casadinhas quando vem aí a rinite junto com a conjuntivite, né? E a asma também, a asma alérgica, ela é uma doença bem prevalente na infância. A tendência normalmente hoje a gente vê começar desde a época que a gente chama de lactente sibilante, que é aquele bebezinho que começa a fazer, toda vez que gripa,
ele começa a chiar o peito. Toda vez que gripa, ele fica cansadinho, começa com aquela tosse que não cessa. Então, é importante esse diagnóstico diferencial, porque pode ser que esteja iniciando um processo de evolução para asma, né? A asma, apesar do diagnóstico ser clínico, ela é um diagnóstico meio que retrospectivo, porque essas crianças que fazem nos primeiros anos de vida essas crises de chiado de repetição, elas podem, após amadurecimento, deixar de ter. E aí você vê muita gente que fala assim, eu era asmático, mas não sou mais, melhorei, só tive na infância. Né? Na verdade, pode ser que não seja uma asma verdadeira. Mas quando você tem um paciente com alergia ambiental, ácaro, poeira, fungo, animal, esse paciente ele pode, ao longo da vida, continuar a persistir com essas crises, e aí sim a gente consegue fechar esse diagnóstico de asma. Mas o fechar o diagnóstico mais tardiamente não impede que você trate e previna crises. Então, é importante esse acompanhamento, né? Das respiratórias, essas acabam sendo as mais comuns. Sim, e o João foi diagnosticado com asma também, né? Então, várias vezes ele evoluiu para asma, seja de uma gripe ou de um resfriado, ou, né, às vezes pode ter sido também alguns alguns gatilhos ambientais, que eu preciso também descobrir. E uma das minhas maiores dúvidas é essa: o que a gente faz? Quais são os exames hoje, né, para a gente entender quais são as alergias do meu filho em relação às alergias respiratórias, né? Perfeito, né? As alergias respiratórias em si, em grande maioria, elas são, como a gente conversou, IgE-mediadas, ou seja, mais imediatas, né? Então, nesse tipo de alergia, a gente tem exames que a gente pode fazer para ajudar no diagnóstico, apesar do diagnóstico ser eminentemente clínico, ou seja, o médico vai examinar teu filho, ele vai avaliar se tem os sinais, se tiver, ele já consegue fazer o diagnóstico. Mas é preciso fazer o que a gente chama de fenotipar, que é basicamente uma classificação. Exemplo, essa rinite, ela é alérgica ou ela é não alérgica? Porque a gente tem rinite não alérgica. Muita gente não sabe, acha que só existe a rinite alérgica. Mas a gente tem rinite vasomotora, que é por alteração de temperatura, não tem nada a ver com alergia. A gente tem a rinite local, que ela não vai ter teste de alergia positivo, ela não vai ter exames de alergia positivos. A gente tem a rinite não alérgica, que é aquela que normalmente pode ser infecciosa, por vírus de repetição, né? Que é a rinite infecciosa. Então, a gente tem tipos de rinite. Na asma, a mesma coisa, a gente tem tipos de asma. Então, tem asma alérgica, tem asma não alérgica. E é importante você seguir e ter esse acompanhamento para fazer essa diferenciação, porque o tratamento ele pode ser diferente, né? De exame laboratorial que a gente tem disponível são as IgEs específicas, que a gente usa muito a técnica do imunocap, que é uma técnica de laboratório, mas é uma coleta de sangue, que vai dosar se você tem IgE contra aquele alérgeno. Então, IgE contra o ácaro da poeira, IgE contra os principais. Exatamente, a gente tem os mais comuns, né? Que é normalmente ácaros da poeira, fungos do ar, epitélio de animais, até insetos como barata podem desencadear crises respiratórias, né? Então, essa diferenciação, alérgico ou não alérgica, também pode ser feito pelo prick test, ou teste alérgico cutâneo, de leitura imediata, que é aquele testezinho que a gente faz no braço, né? O alergista, ele coloca umas gotinhas das substâncias, depois faz um arranhãozinho para entrar em contato com a pele e deixa ali 20 minutinhos de observação e você consegue ver em vivo, então ali ao vivo, o aumento da lesão, a formação de uma lesão, que é uma pápula, no local onde a criança tem a sensibilização. Exatamente. E aí existem controles para a gente fazer a leitura e dar esse diagnóstico. Sendo alérgico, por que eu preciso saber? Porque existe hoje tratamento de imunoterapia, que é tratamento de dessensibilização, é o que chamam de vacina para alergia. Então, se eu sou alérgico a ácaro, eu posso me tornar tolerante a esses ácaros através do processo de dessensibilização. Nossa, que bom. Exatamente, ele já evoluiu muito, muito. E existe uma idade para fazer esse exame? Assim,
para fazer Ou o a exame em vacina? si, não. Depende da tua suspeita clínica. Então, se eu tenho um bebê que com 6 meses ele ingeriu a banana que a gente falou lá, Sim, e ele inchou o olhinho, eu posso fazer um pode prick fazer. para banana, Uhum. porque se ele foi já mediado, ele já vai positivar. Muita gente fala assim, espera fazer 2 anos para ir no alergista. Mas você não precisa deixar seu filho passando aí 1 ano e meio, podendo evoluir nessas alergias para ter o acompanhamento. Dependendo da especificidade, da tecnicidade mesmo do Claro. médico que está atendendo, ele já consegue fazer em idades menores. Então, em qualquer idade ele pode ser feito. Ele tem uma especificidade maior na criança maior. Então, ali a partir dos 2, 5 anos, é como se ele fosse mais fidedigno, né? O laboratorial também, a gente pode fazer em qualquer idade, né? O de sangue. Sim. E aí a gente consegue avaliar se existe uma correlação clínica, porque também uma coisa muito importante da gente pontuar falando de exame é que um teste positivo não é igual a sou alérgico. Né? Tá. Então, o teste positivo, ele só fala que você ingeriu aquele alimento e produziu um anticorpo contra ele. Mas existem pessoas que têm a IgE contra alimento, mas a regulação do sistema imune funciona. Então, ele vai ingerir aquele alimento e ele não vai manifestar uma reação alérgica. Então, ele é só sensibilizado. Ele não é alérgico de fato. Então, não vamos sair fazendo exame e baseando dieta e tirando do contato tudo que a gente recebe muito no consultório. Deixei de entrar em contato, deixei de comer isso, deixei de fazer isso. Viu no teste que deu positivo para leite, para ovo, para trigo, para camarão, saiu tirando tudo da dieta. Sim. Isso é até um problema, porque a partir da hora que a gente tem uma IgE positiva e aí a gente tira da dieta por meses, no retorno desse alimento para a dieta, eu posso manifestar uma alergia que eu não tinha, porque eu estava regulando e eu perdi essa regulação pela restrição desnecessária. Então, é muito importante na hora da gente direcionar o tratamento, a gente explicar isso para o paciente, né? Porque muitos pegam aquele resultado, aí tá lá, positivo para camarão. Nossa, meu filho nunca mais toca no camarão, né? E não, na verdade, ele precisaria, se ele nunca teve reação, continuar ingerindo e com uma certa regularidade para não perder essa regulação. Perfeito, que bom a gente saber disso. E em relação à vacina, a esse tratamento imunológico que você citou, doutora, tem idade para iniciar? Sim, o ideal é acima dos 2 aninhos, né? É considerado uma idade ótima dos 5 aos 35 anos, porque o sistema imune está a todo vapor, né? Então é a nossa época de mais saúde, digamos assim, e de maior regulação. Mas, a depender do caso, a gente pode começar já a partir de 1 a 2 aninhos. Depende de cada caso, né, para ser bem direcionado. Por exemplo, hoje já existe, não é a vacina, mas é a dessensibilização para leite de vaca e para ovo, para aqueles pacientes alérgicos imediatos, né? Então, um tratamento de dessensibilização ou tolerância, em que aquele paciente vai ingerir quantidades supervisionadas pelo médico para que ele adquira a tolerância para aquele alimento. Então, também é o tipo de dessensibilização. Esse a gente já pode começar em idades mais precoces até. Então, dependendo da patologia, na rinite alérgica, por exemplo, a gente começa já mais tardiamente, porque normalmente ela aparece a partir dos 4 aninhos, né? Acho que é importante também, Isis, a gente pontuar aqui que existe uma evolução natural das alergias chamada marcha atópica, né? Um conceito que existe na alergia que mostra que os bebês, eles que têm a predisposição genética, eles podem manifestar nos primeiros anos de vida ali dermatite atópica e alergia alimentar, e ao longo da evolução dele na vida, se a gente não vai fazendo os cuidados de prevenção, tratamento, ele pode desenvolver a rinite e a asma alérgicas, né? Então é como se fosse uma continuidade no processo. Então, por isso a necessidade de acompanhar desde cedo, porque a gente pode prevenir essas patologias que vão vindo a seguir. Maravilhoso. Então, assim, o João que tem 6 anos, que eu citei, ele tá, então, numa idade ótima para começar, de repente, esse tratamento, né? Perfeito. Sistema imune a todo vapor, desde que ele esteja, né, controladinho das alergias, e aí, quando
for com o especialista, a primeira coisa a fazer é essa. Depois essa alergia vai ser classificada para a gente ver se tem indicação. Tendo indicação, a imunoterapia ela deve ser específica para aquilo a que o paciente é alérgico. Então, se o teu filho ele é alérgico, por exemplo, a poeira, a ácaro, a imunoterapia deve ser específica para isso. Antigamente fazia-se uma imunoterapia diversa, que tinha ácaro junto com animal, junto com inseto, era um mix de tudo. Mas aí os estudos viram que o sistema imune não tinha uma resposta boa de tolerância a essas vacinas. Quanto mais específico, então, se é ácaro, direcionar aquele tratamento para ácaro. Se é animal, direcionar aquele tratamento para animal, né? Então é importante essa especificidade do tratamento. Maravilha, que bom. E aí dá para fazer o exame primeiro, entender o que é e aí depois iniciar direcionar um tratamento mais específico até. Né? Porque muitos pacientes, por exemplo, quem tem alergia ambiental, né, a rinite quando ela é por ácaro, o nosso clima ele é um clima úmido, favorece muito a proliferação de ácaro. Esse nosso primeiro semestre que é só chuva, é só ácaro nos ambientes. É difícil você conseguir deixar esse paciente estável apenas com medicação se o ambiente que ele vive tá cheio de ácaro, né? Então ele vai ter contato na hora de dormir, no colchão, no travesseiro, no sofá que ele senta, na cortina da casa dele, no tapete, na escola, o ar-condicionado. Então, assim, ele vai ter contato em vários locais. E aí você fazer o tratamento para dessensibilizar vai fazer com que ele tenha mais qualidade de vida e precise cada vez menos de medicação para controlar essa patologia. Senão, vira e mexe, você vai estar meio que escrava de ter que fazer o tratamento medicamentoso, né? Mas lembrando que não é para todo mundo, então é preciso ter indicação. Maravilha, pode esperar, doutora João, lá no teu consultório. Bora, já tô esperando. Ele vai. E a Maju também, a Maju já vai ali de sobremesa, porque... Deve ter essa genética em casa, né? Exatamente, e aí já vai ser uma outra pergunta para ti também. Mas antes disso, ainda sobre as alergias respiratórias, eu fico pensando quais são os principais sinais e sintomas que eu, como mãe, preciso notar e entender que aquilo dali não é uma alergia, que aquilo dali é um resfriado, é uma gripe, né? Uma infecção de vias aéreas superiores e não é uma rinite, uma alergia. Essa pergunta é muito comum no consultório. Doutor, eu não sei mais o que é gripe, o que é alergia. Muito comum na gripe e nas infecções em geral é a febre, né? Então, eu sempre falo, deu febre, alergia não costuma cursar com febre. Então, você vê seu filho, ele acorda espirrando, com a coriza, congestionado, mas ele não tá tendo febre, o estado geral dele tá ativo, ele tá vivendo a vida, conseguindo fazer os exercícios, ele tá comendo. Então, normalmente, quando o estado geral ele é mantido, né? E aí eu tenho sintomas mais de espirro, de coceira, que já não é tão comum na gripe, o espirro pode até ser, mas a coceira nasal, por exemplo, na gripe, quem não tem alergia não é comum. É mais comum a congestão, é mais comum o mal-estar, a dor no corpo, a moleza. Na rinite, quando crônico ou quando numa crise aguda, eu posso ter essa sensação do mal-estar. A cabeça pesada, porque aquela dor em peso, né? De tão congestionado que a criança fica. Pode ter, mas uma das principais diferenças que eu digo é o estado geral e a febre, né? Então, se eu tenho febre, é porque tem um vírus ou uma bactéria agindo ali, e não uma alergia de base é quem tá agindo. Porque muito, doutor, é tosse alérgica. Ah, tosse alérgica, há quanto tempo? Mas teve febre? Ah, teve, no início teve 3 dias de febre. Então, não é tosse alérgica, né? A evolução da gripe, que começa normalmente com aqueles sintomas da febre, os sintomas de via aérea superior, a congestão, nariz escorrendo, e depois aquela secreção vai descendo, vai gotejando, ativando tosse como um mecanismo de defesa. E aí a última fase seria a tosse, que fica produtiva, depois seca, até que ela cessa. Então, é basicamente isso. A rinite é bom suspeitar quando são sintomas que não cessam. Aquela coriza que nunca para, né? Aquela criança que tá sempre congestionada. Nossa, tipo, não dá nem uma semaninha ali, ela bem, respirando bem, dormindo bem, tá de novo, né? com o nariz entupido. Uma criança que tá sempre entupida, roncando, dormindo de boca aberta. Tudo isso, além de adenoide, pode ser também indício de uma alergia respiratória. Verdade. Então é importante avaliar. E aí, a gente já falou bem também sobre esse alerta, né? De ver que a criança tá dormindo de boquinha aberta, tá roncando, né? Isso perde muito a qualidade do sono também. É importante a gente entender o que tá
que está acontecendo? Causando, né? A gente recebe muitos pacientes na clínica também com história de aumento de adenoide, né? E vai para investigar alergia, muitas vezes já operou a adenoide voltou a aumentar e não entende por quê. E na verdade é porque quando você retirou, você não tratou a causa, que naquele paciente específico era a rinite. Então, se você não trata a rinite, a adenoide pode voltar a aumentar, porque é um edema da mucosa que vai acontecendo. A rinite, ela é uma inflamação da mucosa. Então, a mucosa respiratória como um todo, ela vai edemaciando, produzindo muco, né? E isso tudo vai levando também ao aumento da adenoide. Então, normalmente, os otorrinos até encaminham aquelas adenoides que eles não conseguem controlar muito, eles já pedem logo uma avaliação do alergista, porque sabem que pode ter uma rinite alérgica associada e que, às vezes, tratando a rinite, a gente consegue melhorar a hipertrofia da adenoide e evitar, por exemplo, uma cirurgia. Uma outra cirurgia, né? Que maravilha, né, gente? A gente entender tudo isso. Eu tô aqui amando. E quero de novo agradecer, né, a tua presença aqui, tanta expertise e tanto conhecimento compartilhado, doutora Natália, e agradecer também aos nossos parceiros e patrocinadores, Clínica Audionorte Saúde, Clínica Poligastroendoscopia Avançada. O meu marido que tá aqui, gente. Olha, eu falei da Poligastro. Deixa isso empretado, por favor. Acho que corta. Clínica Poligastro, endoscopia avançada, Festa Escova e Lenoca Confeitaria. Muitíssimo obrigada. E doutora, e a você, claro, também, que está sempre aqui com a gente, né, nos impulsionando também, porque se não fossem as mensagens de vocês, as dúvidas que vocês mandam, as sugestões, a gente não teria tanto prazer em fazer esse podcast quanto nós temos hoje, né, em ver tanta interação do nosso público e cada vez mais engajamento. Então, por isso que a gente pede a sua ajuda, hein? Se inscreva, aperte lá nesse botãozinho vermelho escrito inscreva-se, ativa o sininho, porque toda segunda-feira às 19h30 nós temos encontro marcado, e também compartilhe, né, para que mais mamães, para que mais pessoas que têm criança em casa saibam de todas essas minuciosas e especiais informações que a doutora Natália nos trouxe essa noite, tá? E doutora, vamos falar um pouquinho sobre alergia de pele agora? Vamos. Né? Então, acho que todas ficaram muito claras. Obrigada mesmo. Eu tô aqui porque eu passei por todas essas daí, hein? Que a gente todas falou essas já. Etapas, a marcha tópica toda acontecendo. Já tive a alimentar, as respiratórias estão lá em casa. Inclusive, agora, depois que você falou dos sinais e sintomas, das diferenças entre o que é alergia e o que é uma infecção de via aérea superior, já entendi que Maju hoje está gripadinha. Ela está resfriada. Tá. Né? Moedinha. Tá resfriada. Tá, deu febrinha. Né? Dá aí uma já fica febrinha, caidinha, já né? fica mais molinha, já dorme pior ainda. É Enfim, verdade. né? É importante a gente entender. E as alergias de pele, quais são as mais comuns nas crianças e como que elas se manifestam? É sempre naquela urticária que você falou no início? A urticária é uma das mais comuns, né? A urticária na infância, ela é muito comum a aguda. A urticária é aquela que dura até 6 semanas de evolução, porque a gente tem uma patologia que é mais comum em adulto, chamada de urticária crônica, mas a gente não vai entrar muito, que a gente está falando mais da aguda, que ainda não é mais alérgica, ela é mais autoimune. Na urticária aguda, eu tenho um fundo que eu posso ter nas crianças como principal desencadeante infecções, e aí, pasmem, qualquer infecção pode desencadear, né? Então, uma infecção por vírus, uma infecção por bactéria, até parasitoses, a gente pode ter uma urticária associada, né? É como se eles ativassem o teu sistema imune, que começa a fazer reações sem que tenha um agente estimulante ali para aquilo, né? A própria infecção, ela age como esse agente que fica mantendo a urticária em atividade, que são essas placas vermelhas que podem ser elevadas, elas têm uma tendência a some num lugar, daqui a pouco aparecem no outro, em menos de 1 hora elas tendem a sumir, aparecer em outro lugar, e aí muitas mães se assustam, por exemplo, quando dá em região de tórax, seu próximo ao pescoço, porque pensa que isso já pode dar um edema de glote, né? E quando, na verdade, apenas 50% das urticárias é que podem evoluir
evoluir com angioedema, que é esse inchaço mais pronunciado de mucosa, que é aí olho, língua, boca. A urticária ela é muito comum, e aí, tirando as causas infecciosas, que ainda é a mais comum na pediatria, a gente tem as alérgicas, que as principais são as alimentares, que a gente conversou, que a urticária pode ser um sintoma, a picada ou ferroada de insetos e o uso de medicamentos, né? Então, por exemplo, de insetos, abelha, vespa, formiga. Então, é muito comum de a gente ter a evolução para uma urticária. Então, não é aquele paciente que fez uma lesãozinha no local da picada que coçou bastante, mas é aquele paciente que com uma picadinha, além dessa, ele começou a evoluir com várias pelo corpo inteiro. Então, isso é a urticária, né? E medicamentos, uso de medicamentos como antibióticos, antitérmicos, a gente pode também ter a manifestação como urticária. E eu acho que também outra muito comum que a gente vem vendo no dia a dia da pediatria é a dermatite atópica, né? A dermatite atópica, ela é uma doença multifatorial em que a criança, ela tem uma predisposição a como se ficasse perdendo água, que é a hidratação da nossa pele, ela fica perdendo aquilo e essa pele vai se tornando seca. Essa pele seca, ela tende a ter uma ativação de coceira, então começa aquelas coceiras. No bebê pequeno é muito comum dar nessa região de bochecha, né, que a gente chama região malar, que é a bochechinha do bebê. Pode dar nas dobrinhas, então pescoço, dobrinha do braço, dobrinha da perna. Além de vermelho, dá uma aparência áspera, parece que tá uma pele grossa. Muitas mães falam assim, doutora, parece uma pele de cobra, elas chamam, né? Parece uma pele de cobra, fica muito grossa no local. Outros, eles têm o que a gente chama de eczemas, que são áreas muito vermelhas, inflamadas. Então, nas dobrinhas, fica aquela dobrinha muito vermelha. Alguns pacientes coçam tanto que chega a ferir a pele. Então, nas dermatites moderadas a graves, a gente já vê aquela criança que tem várias lesões da coceira mesmo, da escoriação. Então, muitas mães falam, doutora, se coça dormindo. E aí, pedacinhos de sangue na cama de tanto se coçar, e aí vai ficando cheio de cascãozinho nos locais. E quando isso vai cronificando, eu normalmente vou tendo a liquenificação, que é como se fosse um espessamento dessa pele. Então, sabe aquela pele mais escura, que vai ficando grossa nessas regiões normalmente de acometimento, que é uma tentativa da nossa pele em produzir um epitélio mais grosso para aguentar o atrito, para aguentar as lesões, para aguentar, né, todo aquele sofrimento que está sendo causado. A dermatite atópica, ela não tem uma causa única, né? Então, desde a formação da derme lá no bebê, que a gente tem uma mutação de um gene, e vai ser uma pele formada com a barreira muito exposta, então eu posso ter sensibilizações. Muitas mães, na hora da introdução alimentar, relatam que aonde aquele alimento encosta, aquele bebê fica muito vermelho, né? Então o leite escorreu aqui pelo pescocinho, aí fez uma placa vermelha, ou ao redor da boquinha, comeu um morango e aonde o morango encostou fez umas pipoquinhas vermelhas. Normalmente esses bebês, quando a gente vai investigar a história, tem uma pele mais sensível, já tem lesões de pele que foram tratadas como brotoeja, normal do bebê. E quando você vê, na verdade, já tinha uma dermatite atópica, né? No bebê, a coceira, ela já não é tão comum quanto na criança grande. Mas você vê o incômodo. Então, o bebê choroso, irritado, aquela pelezinha que você pega, não parece a pele de bebê que a gente tá acostumada, aquela pele mais grossa, macia. É uma pele grossa, que você sente várias lesõezinhas, bolinhas, às vezes, né? Essas bolinhas, às vezes, no braço. comum no braço, né? A gente chama de queratose ou ceratose pilar. Isso Também pode ser, isso é um sintoma de pele seca, não necessariamente na dermatite atópica. Mas pode estar associada sim, porque aí vem a pele seca, né? E normalmente a queratose ou ceratose, ela melhora muito com a hidratação da pele, né? Então, é um hábito que precisa na dermatite estar envolvido, porque como o problema é a água que a minha pele fica perdendo para o ambiente o tempo inteiro, o tratamento é
repor essa água. Ou E a seja, gente faz isso através da hidratação oral, mas também da hidratação cutânea, com produtos específicos. E aí não pode ser produtos perfumados, produtos na composição muitos alimentos, ou muitos produtos que possam gerar uma outra dermatite comum na infância, que é a dermatite de contato. Que essa é mais pelo contato com produtos específicos. Então, aquela criança que foi brincar com a massinha, e aí nas mãos começou a fazer muita coceira, lesões, tipo bolinhas d'água, ou bolinhas vermelhas, e em alguns casos mais graves, até bolinhas de pus. Depois essa mão descama, muita coceira local, muito comum com slime, contato com produtos químicos, né? Então, a gente vê que vem crescendo também. Não é ainda a mais comum, é a mais rara nessa faixa etária, é mais comum nos adultos, né? Manipulação de produtos. Hoje em dia a gente está vendo muito também com alongamento de unhas. Isso no último congresso foi muito falado, né? É verdade. Os cílios, os alongamentos de unha. Então, tanto que a gente tem usado de produtos químicos no dia a dia, que o nosso organismo vai se sensibilizando e uma hora a gente pode reagir. Verdade. Fiquei até preocupada. Eu sou a tia que ama slime, né? E as experiências científicas também. E as experiências científicas também adoro. Mas realmente a gente tem que ter cuidado, né? Com essa manipulação com o produto. Tentar que seja o mais natural possível, né? Aqueles ingredientes que a gente tem em casa, de manipular, tentar evitar os químicos fortes. Sim. Então isso já ajuda. É importante. E o tratamento, né, nessas alergias de pele? Por exemplo, a gente viu hidratação, mas nas urticárias um antialérgico, ou na verdade tem algum tratamento a longo prazo? Como é feito? Na urticária aguda, como é um quadro agudo, normalmente a gente trata enquanto há os sintomas, né? Então, a primeira coisa numa urticária aguda, eu vejo muito isso também na clínica. Primeira coisa é o paciente chegar e quer fazer o teste, para saber logo do que é. Por que E não é assim, né? A gente precisa primeiro estabilizar aquele paciente, porque se durante uma crise de urticária eu jogo monte de substância no braço, ele pode ou reagir a todas, ou como ele já deve ter tomado em casa antialérgico, alguma outra coisa, ele não reagir a nada porque está em uso de medicação. Então, aqui eu sempre falo, vamos com calma, a primeira coisa é estabilizar. Então, a primeira coisa é controlar. A urticária, o tratamento, ele é com antialérgico. Normalmente, as doses habituais de antialérgico, elas são suficientes para o controle. Quando não é, a gente pode duplicar ou até quadruplicar essa dose, né? Que aí a gente usa muito isso nas urticárias crônicas, por exemplo, que elas normalmente não controlam com dose habitual, dose de bula da medicação. Mas para isso, você tem que ter um especialista do teu lado para manejar os efeitos adversos e fazer o controle do uso dessa medicação. E normalmente você usa enquanto tá com a urticária em atividade, a urticária melhorou, se for aguda, não há indicação pelos consensos e guidelines nem de fazer investigação, porque como a gente conversou, a maior parte é infecciosa, então só é recomendado você investigar, por exemplo, uma urticária aguda com alergista, quando você tem esses quadros de forma recorrente. Então um dia ele estava em casa e teve, aí daqui a uma semana teve de novo. Aí sim, tem alguma coisa aí que não foi só uma infecção, melhorou, passou, então eu preciso investigar, né? Na dermatite, como a gente falou, os corticoides na urticária a gente acaba usando em algumas situações também. Então, quando tem angioedema associado, mas o corticoide, eu sempre peço para segurar um pouquinho, para a gente não dar os efeitos colaterais, né? Hoje a gente vê que as crianças tomam corticoide em gripe, em infecção de viária superior. O que é que tu tá rindo, Izzy? Porque eu sou também a pessoa que assim, eles respondem muito bem com corticoide, né? E aí eu tô a louca de querer dar o corticoide e aquela o pai segura. Super, né? Super tá segura, certo. mas realmente pela tua fala, é importante aí também, É importante pelos efeitos adversos, né? A gente não sabe, mas ao longo do tempo, é uma criança que está em crescimento. Então, eu posso ter alteração de pressão, colesterol, aumento de leucócito, vários efeitos, e além da alteração de crescimento, que é o mais que os pais mais têm medo, né? E isso a gente aumenta muito a chance quando a gente dá, por exemplo, mais de 3 ciclos ao ano. Tanto que esse é um dos critérios para a gente melhorar o tratamento desses pacientes, quando eles chegam na clínica usando muito corticoide. Porque se está usando corticoide tão frequente,
é porque precisa de uma prevenção, né? E até mesmo é um critério, por exemplo, para medicações para alergias mais graves, como imunobiológicos, né? Na asma, a gente usa em polipose nasal e até na dermatite atópica. Então, precisou fazer mais de 3 ciclos de corticóide ao ano, indicado por um médico para essa patologia, é preciso ver com um especialista, porque pode ser que essa doença não está sob controle, né? E é importante também, eu queria, né, a tua orientação para todo mundo, porque assim, os antialérgicos, eles estão na farmácia, a pronta entrega, não precisa De receita, né? de uma receita, e é capaz de toda mãe ter em casa, né, um antialérgico, e aí, manifestou, dá o antialérgico, manifestou na outra semana, de novo antialérgico, e a consulta, né, vai Exatamente. dando indiscriminado também o uso do antialérgico. O antialérgico em si, ele não tem tanto problema quanto o corticoide. O corticoide, ele pode dar mais efeitos a longo prazo. O antialérgico, para algumas patologias, a gente usa até de forma contínua, em dose quadruplicada. Alguns já são bem estudados e a gente sabe que são muito seguros. O que a gente não recomenda são os antihistamínicos de primeira geração, que são os mais famosos. Por exemplo, nome comercial pode falar? Pode. Polaramine, Xezine, que são os mais famosos que todo mundo tomava quando criança e que a gente acaba tendo eles muito vivos na mente. Mas são antihistamínicos que eles têm uma ação sedativa, então eles passam para o nosso sistema nervoso central, podem causar sonolência nessa criança, mas apesar da sonolência, ele não alcança a fase profunda, que é a fase REM do sono, então é um sono mais superficial. No dia seguinte, essa criança acorda de ressaca, sabe? De ressaquinha lenta, reflexos mais lentos, ou o contrário, mais irritadas, mais chorosas. Então, é uma medicação que altera o comportamento. Então, essas a gente hoje já deixa mais de lado. A gente dá preferência para os antihistamínicos de segunda geração, que são hoje os mais modernos, né? Alectos, Allegra, Exalerg, que é a desloratadina, loratadina, que a gente sabe que esse já não tem ação sedativa. Então, ele não vai alterar o dia a dia do teu filho, por exemplo, se você der uma dose e ele for para a escola, ele não vai ficar lá morrendo de sono. Já uma outra dessas medicações, das mais antigas, a gente pode ter esse efeito. Então, das mais modernas, que são os de segunda geração, a gente pode sim fazer o uso. Claro que nenhuma medicação deve ser feito o uso sem recomendação, mas elas são mais seguras do que corticoide e antihistamínicos de primeira, se tiver que optar por uma delas. Maravilha. E doutora Natália, para a gente concluir, o que você falaria para o nosso público, para as mamães, sobre qual seria a melhor forma de prevenir, né? Se tem alguma forma de prevenir todas essas alergias, qual é o melhor caminho, assim, a gente como mãe, para tentar prevenir ou amenizar, né, algumas situações de imediato, assim? Agora me pegou. Essa é a pergunta de milhões, né? Essa é a pergunta de milhões. Põe para gravar. Essa é a pergunta de sempre. Olha, eu vou te falar que todo congresso, todo curso tem uma aula sobre prevenção de alergias, porque é o que mais é falado, né? Eu acho que hoje a gente tem uma indústria muito forte querendo nos vender, por exemplo, fórmulas infantis para prevenção de alergia alimentar, remédios para melhorar a imunidade, né? Então, várias receitinhas milagrosas, né, que a gente tem hoje da indústria, que é por uma necessidade da sociedade mesmo, das mães, das crianças e de todo mundo. Que a gente teve pandemia, teve várias coisas que levaram a tudo isso. Mas o recadinho que eu acho que eu posso dar e que é muito importante é tentar levar uma vida equilibrada, né? Então, evitar tudo que é excessivo, tanto para mais quanto para menos, dietas de restrição na gestação, como a gente conversou, evitar, tentar ter contato com a maior parte, né, dos alimentos possíveis, fazer suplementação adequada na gestação de ômega 3, né, essa parte toda de ferro, é importante para que o bebê esteja também em equilíbrio. Então, esse acompanhamento pré-natal desde a gestação, ele é fundamental. A saúde da mãe ali é a saúde do bebê também. Então, quanto mais saudável essa gestação for, melhor para o neném. E após o nascimento, eu acho que também evitar os excessos. Tanto pecar pelo excesso de limpeza, o bebê não pode pisar no chão, o bebê não pode... Aquela bolha, né? Não deve. Existe uma teoria da higiene, né? Estudos muito antigos já mostram isso.
aquelas crianças, quanto um ambiente mais limpo, o ambiente mais cuidadoso, maior a incidência de alergias do que, por exemplo, países subdesenvolvidos, em que você vê crianças que têm parasitose de repetição, contato com doenças infecto-contagiosas. É como se teu sistema imune, ele desviasse para a produção de, que a gente chama TH2, que são as doenças alérgicas, quando você tem essa limpeza excessiva, e quando você já tem o contato com a vitamina S da sujeira, né? Que aí você já vai desenvolvendo uma certa tolerância, porque o teu sistema imune está direcionado para a tua defesa, e aí ele já não vai direcionar para desenvolvimento de alergias. Então, eu acho que esses cuidados ambientais, manter uma alimentação adequada, né, balanceada e diversificada é muito importante para esse bebê também. Então a gente vê, você mesmo falou no início da seletividade alimentar, né? A gente vê hoje que quando uma coisa dá certo, aí a gente quer fazer sempre. Como mãe, pelo menos eu sou assim. Então um lanchinho deu certo, tipo, nossa, eu quero repetir aquele lanchinho. Bota banana. Não, e a criança aceitou, né? A criança aceitou, comeu, gostou. Nossa, quero repetir sempre. E aí, muitas vezes, a gente vê uma alimentação monótona. Aquela criança que todo dia come o mesmo lanchinho, o almoço basicamente só muda a proteína, e aí você não vê muita diversidade. Isso pode atrapalhar um pouco, né? Então, eu acho que quanto contato ali na janela imunológica, entre os 6 meses e um aninho de vida, com a maior diversidade de alimentos, né? Fazer, claro, os cuidados de ambiente para evitar acúmulo de poeira, excessos, evitar aqueles cheios de bichinhos de pelúcia no quarto, livros acumulados, né, caixas de papelão, ou caixas e caixas de brinquedo guardado. Eu sempre falo para os alérgicos que se puder ter um quartinho da bagunça, é melhor que não seja onde a criança dorme. Porque deixar aquele ambiente o mais clean possível, né? O uso de capas para quem tem alergia respiratória, antialérgicas, né, antiácaros, de travesseiro e também colchão, é muito importante. As mães sempre se assustam quando eu falo no consultório que o travesseiro, para quem é alérgico, ele deve ser trocado com capa a cada 2 anos, sem capa a cada 6 meses, então ficaria inviável. Então o ideal é o uso de capa, e capa dessas que revestem tanto por baixo quanto por cima, fecha no zíper, que aí você impede o contato à noite do teu bebê com aquele ácaro que está dentro do colchão, que está dentro do travesseiro, e vai impedindo essa sensibilização. E tentar ter contato com natureza, isso ajuda muito as crianças, né? Tanto desenvolvimento cognitivo, mas também desenvolvimento imunológico, a gente falou da microbiota, então esse pé no chão, essa mão na grama, na areia, isso vai ajudar muito no fortalecimento dessa imunidade e, consequentemente, na prevenção das alergias. Tem um livro muito bom também, além da série, né, que a gente falou no Netflix sobre a imunologia, a microbiota, tem também a última criança da natureza. Ai, não li ainda. É importante. Nossa, ele fala muito sobre isso, que você acabou de falar. A importância da criança e ter o contato com a natureza. O quanto isso melhora na saúde como um todo. A saúde mental, né? A saúde física. É verdade. É tudo. Eu falo, e a gente tá perdendo muito isso. Né? Após o aninho da minha filha, ela fez mais ou menos 1 ano e 4 meses. Tava ainda com aquele medinho de andar, falando poucas palavras, e aí a gente fez uma viagem. Aí foi aquela viagem, pé na areia, água do mar, sabe? Sim. Natureza mesmo. Voltou falando tudo, andando. É desenvolveu em dias o que não desenvolveu lá em casa, assim, por meses. É verdade. Então, eu acho que esse contato com a natureza para as crianças, ele é muito rico, né? Verdade. E é onde tu vê também teu filho usar a criatividade, exercer essa criatividade que a gente vem exercendo cada vez menos também, porque em casa sempre tem um brinquedo, uma tela, algo com que ele se ocupar. Se chega na natureza, ele vai se ocupar em fazer castelinho de areia, ele vai catar graminha lá para fazer a comidinha da panelinha, sabe? Então, essa criatividade também que eles vão exercendo faz toda a diferença na infância, não só falando das alergias, né, mas da infância como um todo. Com certeza. E o que me deixa triste é a gente ter pouquíssimas opções hoje em dia e cada vez menores. É verdade. Né? Então, muito restritas, né? Muito restritas. A gente mora em apartamento, né? Enfim, as escolas hoje também é difícil uma que tenha um ao ar livre, que tenha realmente um brincar
ao ar livre, com areia, com árvores, com tudo, né? É verdade, é difícil hoje em dia. Acho que os espaços, né, também vêm ficando cada vez menores. Então, os apartamentos cada vez menores, né? E aí a gente vê um movimento também pós-pandemia das pessoas procurando muito casa, né? Porque aí tem quintal. Tem quintal para e caso aconteça de novo. Exato, e como eu vi isso no consultório, assim, pais e mães que se preocuparam e hoje moram em casa porque veem que o filho ali, ele tem muito mais saúde, brinca mais, né, se diverte mais, sai mais de tela. Então, é uma preocupação que a gente precisa ter, né? Nem que seja uma praça no final da tarde, tomar uma água de coco, deixa o menino ali uns minutos pisando na areia, descendo escorrega. Grama, é verdade. Exatamente. Aonde Pouquinhas tiver... coisas no dia a dia que a gente pode, sabe, abrir mão um pouquinho do controle e deixar eles serem crianças, né? Não, e foi ouro mesmo a tua fala inteira, né? Porque de fato é tudo isso aí mesmo. Se a gente quiser prevenir ou melhorar a nossa qualidade de vida e a qualidade de vida dos nossos filhos também. Aí vem os memes, né? O que tem que fazer pra melhorar? Dieta e exercício. Tudo se resume a isso no final das contas. Na verdade, não tem fórmula mágica, né? Não tem receitinha de bolo. Já pensou se a gente comprasse saúde? Não é Chega verdade? na farmácia, eu gostaria... 1 litro de saúde, por favor. Então, assim, muita gente também fala dos remedinhos de imunidade, né? Faça com cautela e com indicação médica, porque muitos não têm tudo o que prometem, outros não vão surtir efeito e assim, falam, mal não vai fazer. Você já viu tanto de componente químico que tem na composição? Isso em anos, como mal não vai fazer, né? Então a gente vê pacientes tomando remédio há 2 anos, 3 anos para imunidade, sabe? Coisas que naturalmente isso tende a melhorar com a idade. E assim, um recado para as mães, né? Eu sei que a maioria agora em idade escolar, a gente esse ano teve uma incidência de infecções muito alta, pós-pandemia, na verdade, né? A gente vem tendo uma incidência de infecções muito alta em escola, isso melhora, gente. A minha que já tá com 8 anos, por exemplo, hoje a gripe é 2 dias, depois já tá ótima, sabe? Não tem mais aquela febre. Então isso é o crescer. No início, não, era 3 dias de febre, vomitava, era aquele caos, assim, que toda vez eu dizia, meu Deus, eu não vou dar conta como pediatra, mas eu também tenho meus desesperos. Vou trazer um pedagogo em casa. Já dá um desespero, será que é algo mais grave? Já vai dando aquele desespero. Mas ano a ano, você vai vendo que seu filho, ele vai respondendo, é o sistema imune dele já começando a amadurecer. Porque para ele amadurecer, ele tem que ter esse contato inicial. E esse contato inicial é o que vai fazer ele produzir anticorpo, ele produzir defesa, para lá na frente, numa próxima infecção, ele já saber se defender. Então, muitas mães falam, eu vou tirar da escola, porque entrou, adoeceu muito. Não, porque daqui a 1 ano, se você for só deixar, vai ser a mesma coisa. Ele vai precisar desse período de adaptação. Deixa ele viver esse momento, então, passar por isso, se tiver na idade, né? Sim. Claro que se é um bebê muito novinho, que estiver indo para creche, aí muitas vezes a gente pede, se tiver com quem deixar, que seja melhor não estar num aglomerado, por ser ainda muito imaturo, mas se já está na idade escolar mesmo, aí calma. O dia a dia, o pós a pós, isso melhora e vai passando. Maravilhoso! Gente, que espetáculo, né? Muito bom. Obrigada, doutora Natália. Mais uma vez, foi tão bom te ouvir. Nossa, acalmou meu coração de mãe, de verdade. Como eu falei, papel. Eu falo, meu papel é orientar, é acalmar. Muito bom mesmo. Obrigada novamente por tanto conhecimento compartilhado nessa noite. Compartilhem, gente, curtam para dar engajamento, porque a gente precisa levar essa informação para o maior número de mães possível, porque a gente sabe da importância dessa teoria, a gente saber, né, acalma o coração, né, e a gente realmente te agradece imensamente por tanta contribuição aqui, pela tua expertise compartilhada. Muito obrigada, doutora. Imagina, Isa, eu que agradeço o convite, foi um prazer. Foi como um bate-papo mesmo, tava um pouco tenso, eu falei, ai meu Deus, como vai ser? Foi ótimo, adorei. Você me deixou super à vontade, muito obrigada. Gostei muito de participar e desejo sucesso. Até uma próxima, né? Até. Obrigada, beijo, gente. Até segunda que vem.